trazer nessa tarde, porque orei a respeito, primeiro para conseguir estar aqui, né? Por conta dos trabalhos e das atividades não é muito fácil, mas Deus deu graça e nos deu a vitória de poder estar aqui hoje. Também pelo privilégio de poder conhecer aqueles irmãos, como a irmã que falou que não nos conhecia, sempre conhecer uma parcela do rebanho de Deus, do povo de Cristo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Cláudio Moreira. Nesses dias, missionário Lara, eu sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular somente em Vila Nova do Sul. Estou delegado, designado para lá, e já faz 1 ano e 8 meses, e para a honra e glória do Senhor Jesus, lá numa terra que era considerada seca, árida para o ministério, uma terra difícil, onde várias pessoas abriram igrejas e fecharam, onde igrejas que estão na televisão, elas abriram suas igrejas lá e fecharam. Deus nos tem dado a graça de perseverar e ter um povo que está crescendo, para honra e glória do Senhor Jesus. E fica o convite aos amados irmãos para... Quero aproveitar inclusive a oportunidade da Web Rádio para convidar os amados irmãos, convidar esse ministério. Nós, no dia 31, neste sábado de Aleluia, nós faremos uma grande celebração na praça da cidade, na praça central, na praça Simval Saldanha, em Vila Nova do Sul, e cantores, gente que louva o Senhor, ministérios de dança, todos estão sendo convidados a participar e estarão participando da nossa programação. Já tivemos contato com a pastora Valdiana de Rosário, que está nos assistindo, que está nos ouvindo, né? Também a banda Ágape, aqui da cidade de São Gabriel, gente lá da Vila Nova que vai estar louvando também dos diversos ministérios. Vai um momento para nós orarmos pela unidade e pela paz, né? Numa cidade que talvez muitas pessoas aqui não saibam, sofreu algumas vezes com assalto a banco, violência, e nós estamos orando e buscando ao Senhor para que vidas e para que a unidade do povo de Deus possa promover a paz e nós possamos declarar, assim como os irmãos aqui têm declarado, São Gabriel é do Senhor Jesus, que nós possamos lá também profetizar que Vila Nova do Sul é do Senhor Jesus, para honra e glória dele. Amém? Amém. Amados, abram suas Bíblias por gentileza no livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro do anúncio do poder do Espírito Santo. Livro de Atos dos Apóstolos, glória ao nome do nosso Deus, no capítulo 10, perdão, amados, glória a Deus, Atos dos Apóstolos, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória que o Senhor Deus nos concede, em nome de Jesus. No capítulo 8, versículo 20 em diante. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 20 em diante. E logo Saulo nas sinagogas pregava a Cristo, declarando que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este aquele que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isto veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar neste momento, soberano Deus e eterno Pai. Eis aqui, Pai querido, a Tua palavra. A Tua palavra foi lida e agora, segundo a Tua misericórdia, ela será pregada, ela será, Pai amado, ministrada.
E nós te pedimos, Senhor, que esta ministração não seja segundo a nossa sabedoria humana, que é carnal, e que a Bíblia diz que a sabedoria humana é carnal, brutal e animalesca, mas que seja, meu Deus, segundo a sabedoria que vem do alto, direto do Pai das luzes, para trazer iluminação, para trazer mudança e para gerar vitória nas nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Amém. Amém. E amém. Poder sentar, queridos. Meus amados, a cena realmente era uma cena da gente se admirar. Um homem que a Bíblia, que a Bíblia não dá pistas, mas os historiadores dizem que devia medir algo em torno de 1,75, de 1,76, os estudiosos eles variam a respeito disso. Dentro de um cesto de 1 metro mais ou menos, sendo que é colocado por uma janela como essa daqui, né? Não maior do que isso, e as pessoas segurando aquele cesto por uma corda, um transporte nada seguro, e um homem dentro dela, dentro daquele cesto, descendo por um muro mais ou menos de uns 20 metros. Agora você imagine que essa descida não deve ter sido uma descida regular, uma descida tranquila, porque as pessoas não são muito especialistas e não tinha guindaste naquele tempo. Então aquele cesto, dali um pouco ele era agitado pelo vento, dali um pouco aquela corda podia arrebentar. E aí a palavra de Deus nos chama a atenção, o Espírito Santo nos convoca para pensar a respeito. O que Paulo estava pensando naquela hora? Ele que havia acabado, há poucos dias ele havia acabado de conhecer Jesus, e era um homem que gozava de uma influente posição na sua condição anterior, antes de conhecer a Jesus. Antes de conhecer Jesus, Paulo não tinha problema. Antes de conhecer Jesus, Saulo, ele era um homem que, para si, ele já tinha comunhão com Deus, ele já tinha intimidade com Deus. Era um judeu, um homem do povo eleito, do povo escolhido, versado nas Escrituras, no Antigo Testamento, na Torá, no Talmud, versado na literatura judaica, versado nos ensinos dos sábios, dos escribas, fariseu de fariseus, filho de neto de fariseus, e vinha de uma geração, e a palavra fariseu hoje ela tem uma conotação negativa, mas na época não. O fariseu vem do hebraico farushem, que significa separado. Eles viviam para Deus, eles observavam os textos das Escrituras Sagradas na íntegra, talvez até com certa radicalidade. Eles eram pessoas que eram criadas desde cedo para serem separadas para Deus. Aleluia. Então Paulo, ele era alguém que desde o berço ele tinha essa percepção, ele tinha na sua mente, ele tinha na sua vida essa ideia de que ele já tinha comunhão com Deus, ele já tinha uma religião, já tinha uma cultura, ele já tinha um patrimônio espiritual a proteger. Ele tinha uma identidade espiritual definida, ele tinha uma posição social elevada, ele havia sido educado por alguns dos maiores especialistas do seu tempo. Em termos de judaísmo, ninguém poderia superar o tipo de educação que ele teve. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, o maior dos sábios daquele tempo, o maior dos rabinos daquele tempo. Então Paulo podia se dizer que era um homem próspero, um homem feliz. Tudo isso que as pessoas buscam na igreja hoje, Paulo já tinha. Deus. Quando se chamava apenas Saulo, tudo que as pessoas buscam hoje nas igrejas, ele já tinha. Meus amados, isso é algo tremendo. E eu quero dizer para você o seguinte, que Saulo viveu de acordo com essa religião. Saulo foi educado nessa religião. E a palavra dizia que Saulo ardia em ódio por causa dos cristãos. É verdade. Por quê? Porque ele tinha zelo pelas coisas de Deus. Então ele olhava para aqueles homens. Um judeu que aprendeu que Deus é um só. Um judeu que aprendeu que Deus está no céu.
Ele olhava para aqueles homens que diziam que um homem que havia morrido e ressuscitado, que aquele homem era Deus. Ele olhava para aquelas pessoas e dizia: isso é heresia, isso é idolatria do homem. E no seu coração, cheio de ardor, pela forma como ele conhecia Deus, pela forma como ele entendia que Deus era, no seu coração ele agia em ódio contra os cristãos. É preciso que a gente entenda o contexto para que a gente possa entender muita coisa. Muito do que acontece hoje na Síria, muito do que acontece hoje no Estado Islâmico, muito do que acontece hoje no Iraque e nos lugares onde há conflitos religiosos, se dá por conta de que as pessoas, elas se sentem feridas, elas se sentem magoadas quando você tem algo diferente da identidade espiritual dela. E Saulo defendia os judeus, e a palavra diz, e você conhece a palavra, eu não vou aqui repetir a história, que ele estava indo a caminho de Damasco para saquear, para pilhar, para prender os cristãos, com cartas de procuradores, com documentos que diziam, que davam a ele salvo-conduto, autoridade, para prender, matar, torturar, o que fosse necessário. E a palavra diz que ele viu Jesus no meio do deserto. Aleluia. E ao ver Jesus, ele caiu do cavalo. Irmãos, isso é muito diferente das narrativas de conversão dos dias de hoje. Porque Paulo, ele perdeu muito ao vir para Jesus. Saulo perdeu posição, Saulo perdeu honra, Saulo perdeu respeito, Saulo perdeu credibilidade, Saulo perdeu a sua posição, seu patrimônio, seu status. Ele voltou a ter que ser fabricante de tenda. É verdade. Para sobreviver. Alguém que era como uma espécie de oficial, ele se torna agora um homem que perdeu tudo. E ele está agora, depois de ter pregado a Jesus, depois de ter dito para os judeus, de repente ele imaginava: é só eu falar do meu testemunho, eles vão se converter. É só eu falar do meu testemunho, eles vão amar esse Jesus da mesma maneira que eu estou amando agora. E ele foi mal recebido e conspiraram para matá-lo. Quantas vezes você acha que na sua família as pessoas vão te entender porque você veio para Jesus? Saulo ia pregar aos seus, ele foi falar com os judeus que moravam lá e dizer: olha, eu achava que Jesus era uma criação, eu achava que Jesus era uma farsa, mas eu descobri a verdade. Aleluia. Mas os judeus se iraram contra ele. E aí ele tem que sair fugido na calada da noite, dentro de um cesto. Imagina aquele cesto descendo 20 metros e de repente, sei lá, árvores retorcidas ali, galho seco, tudo prejudicando aquela descida. E ele lá dentro pensando: será que esse cesto não vai cair? Será que essa corda não vai arrebentar? Será que quando eu descer já não tem soldado me esperando? Meu irmão, meu amigo, minha amiga, Jesus não é, ele é garantia da nossa salvação, mas muitas vezes não é garantia de estabilidade. Irmãos, muita gente está equivocada na sua vivência de fé. Todo cristão, necessariamente, viver com Jesus é estar em apuros. As pessoas muitas vezes elas têm umas ideias que não se confirmam na realidade. As pessoas às vezes elas têm um conceito do que é servir a Jesus, do que é ser cristão, do que é viver a fé no Deus verdadeiro, e se atrapalham e não se entendem. É verdade. Meus irmãos, o apóstolo Saulo, que depois se tornaria o apóstolo Paulo, ele vem nesse momento nos trazer uma coisa muito importante, uma reflexão muito forte. Viver com Jesus necessariamente me põe em conflito com as coisas deste mundo. Deus.
Sabe, irmãos, eu me preocupo com certos testemunhos que a gente ouve às vezes, que a pessoa que diz assim, não tinha nada, aí eu vim para Jesus e agora eu tenho tudo. Muitas vezes no âmbito material, muitas vezes num âmbito que diz respeito à estabilidade da família, muitas vezes num âmbito muito conectado somente com as coisas desse mundo, somente com a realidade do tempo presente. Ei! Desculpa dizer, mas tem alguma coisa errada. Viver com Cristo Jesus é passar por dificuldades. Viver com Cristo Jesus é passar por provas. Viver com Cristo Jesus é passar por aflições. Mas é estar preparado para ser perseguido. É, Deus. E temos uma geração mimada dentro das igrejas. É verdade. Temos uma geração cheia de mimimi. Temos uma geração cheia de não me toque. Temos uma geração afetada pelo politicamente correto gospel, que é uma praga dos dias modernos. E que acha que se o pastor repreender, ele está perseguindo. Ah, vou mudar de igreja. Ele acha que se o pastor tirar da escala, ele está matando o meu ministério. Irmãos, um grande colega de ministério, pastor de uma das nossas igrejas quadrangulares lá no estado do Pará, ministrando para nós uma convenção, ele trazia um exemplo que era extremamente chocante. Uma igreja muito grande, tinha várias pessoas, não era ele o responsável direto por lidar com a escala, mas aí foi feita uma escala lá e do Ministério de Dança, e uma menina foi tirada da escala do Ministério de Dança Profética. Eu aqui não vou entrar no mérito se dança profética é ou não é, porque cada igreja tem uma visão, cada igreja tem uma interpretação. Mas tinha esse Ministério de Dança e a menina entrou aos prantos no gabinete do pastor. E aos prantos a menina chorava e ela dizia: pastor, por que me tiraram da escala? Estão matando meu sonho, matando meu ministério. Eu amo a dança, eu amo dançar para Jesus. E o pastor deixou ela falar, se la mulher. E aí quando terminou de chorar, terminou de chorar, então deixa eu te dizer uma coisa. Eu nunca vi você chorar pelos teus familiares que não conhecem Jesus da maneira como está chorando na minha frente por causa de uma escala. Eu nunca vi tu trazer ninguém para a igreja. E eu sei que teus pais, tua família não são contra isso. As pessoas estão entendendo errado. E dizendo que está matando o ministério. Irmãos, o nosso ministério verdadeiro não é o que a gente faz dentro da igreja. Isso são funções. O ministério verdadeiro do cristão é ganhar almas. Ponto. Deus. O ministério verdadeiro do cristão é testemunhar de Jesus Cristo onde quer que ele viva, no ambiente onde ele estiver. Aleluia. Glória a Deus. As pessoas estão confundindo. O meu ministério é ser ministro de louvor, meu ministério é ser diácono, meu ministério é... Não, isso são atribuições dentro da casa do Senhor, que hoje pode ser, amanhã pode não ser mais. Deus. Tudo de acordo com a necessidade e com a direção que Deus der ao servo de Deus, o pastor que estiver investido naquele lugar. Glória a Deus, aleluia. As pessoas estão confundindo as coisas. Verdade. As pessoas acham que ministério é posição, que ministério é a posição que a pessoa ocupa dentro da organização da igreja, e não é nada disso. É O verdade. nosso ministério já foi definido nas Sagradas Escrituras. O ministério de cada cristão. É evidente que Deus separa pessoas para ministérios específicos, é evidente que Deus separa pessoas para vocações determinadas, é evidente que Deus dá atribuições, mas ministério significa ministrar aos outros. Aleluia. E aqui eu vou mais além, irmão, porque o pastor é meu colega, ele vai entender isso, né? Como as pessoas estão equivocadas com a palavra ministro. Eu acho que elas vêm por causa dos noticiários, né? E acho que o ministro como uma autoridade. Ministro da educação,
o ministro da saúde. E aí ele pensa que o ministro da palavra do Senhor é a mesma coisa. A palavra ministro vem do latim minus, ministério, minus, que significa o menor. Glória a Deus, aleluia. O menor. É por isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Saulo estava lá dentro daquele cesto, ele tinha acabado de perder tudo. Ele nunca imaginava sair de um lugar daquele jeito que ele saiu. Um homem acostumado a entrar e sair pela porta da frente estava saindo feito um bandido. Na calada da noite, dentro de um cesto. Pior transporte que se pode imaginar na vida. É verdade. José é um homem respeitado, José em Belém, naquela cidade da Galileia, carpinteiro, porque hoje a gente acha que o carpinteiro é um trabalhador braçal. O carpinteiro era um cara que era especialista em medidas, era como um mestre de construção. O carpinteiro era um engenheiro daqueles tempos, um homem com um padrão de vida, sabe? Um homem respeitado, um homem que era amado na sua cidade. Aí ele foi inventar de casar, querer casar com uma mulher que tinha um chamado. Aí ele foi inventar de querer escolher para sua mulher alguém que recebeu a visita do anjo do Senhor e disse: Maria desagraciada. Aleluia. Glória a Deus. E aí Jesus entrou na história deles e mudou tudo. Glória a Deus. Você pensa, mudou tudo para melhor? Não, para pior! Eles tiveram que sair fugindo. Fugiram, perderam aquela posição, deixaram casa, deixaram bens, deixaram tudo para proteger a vida de um menino. E José não pediu por nada daquilo, principalmente do jeito que foi. Porque para José ainda teve a função da desonra. Gente que não engoliu aquela história do anjo, porque não tinha discernimento espiritual para isso. O próprio José duvidou. Mas quando o anjo do Senhor apareceu para ele, ele entendeu. Quantos cristãos não têm entendido que viver com Jesus é fazer escolhas? Escolhas que muitas vezes vamos fazer perder certas coisas que muita gente está agarrada e não quer perder e não quer abrir mão. É verdade, Deus. Eu fico pensando, pastor, que quando chegar talvez o dia do anticristo e está cada vez mais perto, ele não vai ter tanto trabalho. Ele não vai ter tanto trabalho com os cristãos para colocar o sinal. Se é para garantir estabilidade, se é para garantir o conforto, se é para garantir a casa, comida, roupa lavada, se é para garantir todos os bens dessa terra, todo o dinheiro desse mundo, ele vai lá e troca. E depois vem com a desculpa furada, depois Deus me perdoa. Amados, viver com Jesus é viver em apoio. Mas é saber, eu olho para os textos de Saulo, os textos que ele escreveu na carta aos Romanos, na epístola aos Gálatas, e a gente percebe que ele não era um homem amargurado por ter perdido aquela posição. Era um homem bravo. Era um homem que provavelmente eu não seria auxiliar dele. Era um homem bravo, um homem complicado, um homem difícil de lidar. Mas ele olhava e ele escrevia: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos e quão maravilhosos os seus projetos. Glória a Deus. Um homem que tinha tudo, mas ele olhava para trás e ele dizia: eu não perdi nada. Morrer em Cristo é lucro. Aleluia. Irmãos, que tipo de cristianismo nós estamos vivendo hoje? Quem estava atrás de Saulo? A gente sabe. Os fariseus, os perseguidores do Evangelho. E quem é que está atrás de você? Ninguém. Você não está incomodando ninguém. Não tem ninguém atrás de você. O que há com o teu cristianismo? O que há com a tua vida no Evangelho? Meus irmãos, eu estive, pela misericórdia e a graça de Deus, no ano passado. Eu e minha esposa, a pastora Patrícia, estivemos 25 dias no Haiti.
os 25 dias mais extraordinários da minha formação e do meu ministério. Onde a gente viu pessoas uma igreja que lutava contra as hostes do diabo, que lutava contra a hoste do inferno, da miséria, do voodoo. Mas uma igreja pulsante, uma igreja alegre, uma igreja viva. Gente que não tem quase nada. Irmãos, o haitiano médio, ele vive com menos de R$8 por mês. É claro que você vê miséria parecida, mas eu estou falando da maioria da população. 90% da população no terceiro país mais pobre do mundo e o mais pobre país das Américas. Essa coisa que a gente vê nos congressos do pessoal, nos congressos de crente, né? Eu acho que é igual em tudo que é igreja, né? O pessoal toma água, bebe água e deixa a água lá, por metade. Água é o bem mais caro do Haiti. As pessoas vendem sacolinhas de água na rua. As pessoas fazem de tudo para ter água, buscam água. Onde tiver que buscar, caminham léguas, caminham quilômetros para buscar água. Aqui a gente desperdiça tudo. Que vai descer aqui e vai acabar esse negócio. Meus amados irmãos, eu digo essas coisas não para constrangê-los. Cada qual tem uma vivência em relação à sua vida de fé. Mas é preciso estar atento para o fato de que nós não podemos ficar nos comportando como crianças mimadas e contrariados com Deus porque perdemos uma coisa ou outra. Viver o Evangelho é perder o mundo para ganhar tudo. Aleluia. Meus amados, Eu creio, Deus. aquele povo que até hoje eu me lembro com saudade da igreja quadrangular na cidade de Porto Príncipe. Irmãos, as irmãs, né, que levavam os sapatos na bolsa e caminhavam com os pés descalços na rua de terra, na rua de pedra. Chegavam na igreja, botavam o melhor sapato. Os irmãos que não têm praticamente nada dentro de casa, mas ele ia lá e separava o único terno para estar na casa de Deus. E gente que canta e se alegra na presença do Senhor. Aleluia. E que ouve a palavra num silêncio que você pode ouvir uma mosca. E que não sai no meio da palavra para tomar água, e que não sai no meio da palavra para ir ao banheiro, e que não sai no meio da palavra para fazer um milhão de outras coisas que nada tem a ver com as coisas de Deus. Deus. Meus amigos, meus amados irmãos, viver com Jesus é estar em apuros, mas é saber que você está em apuro por algo que vale a pena. Aleluia. Aleluia. Viver com Jesus é saber que você está vivendo com Ele por algo que realmente agrada aos projetos e o coração de Deus. Deus. Meus amados, que haja nos nossos corações o propósito firme e verdadeiro de vivermos com esse Jesus e de entendermos os seus propósitos. Daniel, ele tinha uma grande posição, respeitado. Ele era assessor de gabinete do rei. Eu sei o que é ser assessor de gabinete. Ele era assessor de gabinete do rei, um camarada prestigiado, um camarada honrado. Mas quando saiu o decreto de que todos naquela nação, todos em todo o império, deveriam orar somente diante da estátua do rei da Babilônia, ele podia ter feito, sabe aquelas negociações covardes que a gente faz? Ninguém vai saber, depois você remedeia, depois você pergunta, depois você dá um jeito. Ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia, abrindo a sua janela, a janela que dava para Jerusalém. Eu quero que você entenda que na antiga aliança, Deus se manifestava em Jerusalém.
Ele estava longe. Na antiga aliança, Jerusalém era a cidade do Deus vivo. Então ele não negociou. Ele, todas as vezes, ele seguiu fazendo como antes. Alguém podia ter chegado nele e dizer: Daniel, fecha a janela. Hora de portas fechadas. Ninguém precisa saber, tu não precisa correr esse risco. Mas viver para Jesus é correr o risco de dizer não às potestades desse mundo. Deus. Aleluia. Está chegando o dia, igreja. Está chegando o dia em que nós seremos testados naquela palavra que diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Muitas vezes a gente só entende essa palavra no sentido espiritual, os principados e potestades malignas. Mas potestade também significa autoridade. As autoridades das nações já estão proibindo pontos do cristianismo. Muito em breve vão proibir o cristianismo todo. Verdade. Taxado com o nome de discurso de ódio. E nós vamos ter que tomar uma posição. A nossa fé não pode se acovardar. Nós não podemos negociar aquilo que o Evangelho nos deu de graça. Eu não posso me vender. Deus. Meus amigos, meus irmãos, eu temo por essa geração que busca tanta coisa, mas não busca a integridade diante do Senhor. Aleluia. Verdade, Senhor. Meus amados, Saulo foi colocado dentro de um cesto e corrido daquela cidade feito um bandido. E tantas outras vezes açoitado, tantas outras vezes preso. Ele ia passar ainda umas temporadas na cadeia, né? Olha a biografia do sujeito, né? Depois que vem para Jesus, né? Não parece nada com aqueles testemunhos que a gente vê na TV, né? Olha, eu vim para Jesus, e a minha vida assim, minha vida assada, blá, blá, blá. Não, ele foi para Jesus e ele perdeu a posição, foi preso, foi torturado. Viver com Jesus é sofrer perseguição. Mas também a palavra nos diz: tende bom ânimo, porque eu venci Aleluia. o mundo. Deus. Que nós estejamos capacitados a saber que o Espírito de Deus, Ele já nos capacitou a vencer o mundo. Aleluia. Eu preciso apenas tomar posse dessa expressão, como está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, Aleluia. segundo o poder que em nós Aleluia. opera. Deus. Aleluia. O poder para vencer o mundo, o poder para vencer a perseguição, o poder para vencer as potestades, Creio, Deus. ele já está dentro de você, Creio, Deus. ele já está na tua vida, Glória a ele Deus. já está no teu lado, Aleluia. ele já está na tua família, ele Aleluia. já está onde você precisa Deus. que ele esteja, porque Deus é Deus, Glória a e Deus. ele não falha com a sua palavra. Se coloque de pé neste momento em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, eu não sei quantas pessoas nesse exato momento, ou após essa transmissão, estarão, Pai querido, sintonizadas nessa palavra. Mas eu creio em nome de Jesus de Nazaré, que a Tua palavra viva, a Tua palavra rema, a Tua palavra eficaz, a Tua palavra fiel, não deixa de alcançar o coração dos Teus filhos. Meu Deus amado, onde quer que esteja uma pessoa sofrendo ou se sentindo humilhada, porque teve uma perda, porque alguém lhe prejudicou no trabalho ou na escola por ser cristão, e a pessoa sentiu vergonha. Meu Deus. Meu Deus querido, fortalece essa vida e faça entender que nosso ministério como cristão é estar preparado para enfrentar a oposição, é estar preparado para enfrentar as potestades malignas, é estar preparado para enfrentar a adversidade. Mas, Pai amado, tudo aquilo que viermos a perder, sabemos, Pai querido, que é difícil, que ninguém gosta, mas que possamos, Pai, entender que tudo aquilo que nós perdemos por Ti é lucro. Tudo aquilo que nós perdemos por Ti é ganho. Eu creio, Deus. Aleluia, meu Deus. Que a Tua graça e a Tua unção alcance cada lar, alcance cada família e traga, meu Deus, a vitória e a unidade do Espírito
no vínculo da paz. Assim eu creio, em nome de Cristo Jesus. Amém Amém. e amém.